olha isso aqui. Porque o que o Lula falou agora não é só estranho, é revelador. Ele estava num evento com jovens, falando justamente sobre política, tentando incentivar a galera a participar mais, a não se afastar. E aí vem a frase: vocês são as pessoas honestas que querem que eu seja. Para pensar nisso. Não é uma frase qualquer. Porque quando um presidente fala algo assim, ele não só tenta passar uma mensagem, ele acaba expondo muito mais do que deveria. E aqui entra o ponto principal. O que exatamente ele quis dizer com isso? Porque existem duas leituras. A primeira é a mais leve, como se ele estivesse dizendo: vocês querem que eu seja melhor. Mas a segunda é a que chama a atenção de verdade, porque soa quase como uma admissão indireta, como se ele estivesse dizendo: eu não sou, mas vocês querem que eu seja. E isso, vindo de um presidente, pesa, e pesa ainda mais quando você olha o contexto. Ele estava falando justamente para jovens, uma geração que já olha para a política com desconfiança, que já cresceu ouvindo que todo político é igual. E ao invés de tentar reconstruir essa confiança, ele solta uma frase que reforça exatamente essa percepção. E aí entra um outro ponto que pouca gente comenta. Por que esse tipo de fala não muda a opinião de quem já apoia? E a resposta é simples, mas desconfortável. Muita gente não apoia político por acreditar de verdade. Apoia por interesse, por expectativa, por benefício. Ou então, simplesmente, não analisa a fundo o que está sendo dito. E aí, esse tipo de declaração passa batido. Mas tem mais. Porque o Lula sempre foi conhecido por saber se comunicar. Sempre teve essa habilidade de falar com o povo, de construir narrativa. Só que ultimamente, parece que esse controle começou a falhar. E não é uma fala isolada. É uma sequência, uma atrás da outra. E isso começa a gerar um efeito perigoso. Porque quando o próprio discurso começa a se contradizer, a imagem construída ao longo de anos começa a rachar. E aí, a pergunta que fica é: isso foi só um deslize? Ou foi um momento de sinceridade que escapou? Porque, às vezes, o problema não é o que o político fala pensando, é o que ele fala sem perceber. E nesse caso, a frase diz muito mais do que parece. Agora eu quero saber de você. Foi só uma frase mal colocada? Ou ele falou exatamente o que pensa? Comenta aqui embaixo. E se você curte esse tipo de análise mais direta, sem filtro, já deixa o like e se inscreve. Porque quando o discurso começa a escapar, é aí que a gente começa a entender o que realmente está por trás.